Você já parou para pensar o quanto é importante ser fluente quando você vai cuidar, ou liderar, ou ensinar e etc? Antes desse vídeo continuar, não esquece de clicar no gostei, tá bom? Pra você é só um segundinho aí que você toma, mas pra mim faz muita diferença porque ajuda o meu canal a se desenvolver e faz com que o YouTube perceba que o que eu falo aqui é relevante na sua vida, é importante pra você, que você tá se interessando por esse assunto. Então clica no gostei. Se lá na frente você achar que o vídeo não foi bom, você tira o seu gostei, tá bom? Mas por enquanto já me dá o gostei aí pra me ajudar. O que é fluência? É fazer as coisas aparentemente sem esforço. Fluência é um vocábulo, é um conceito que a gente usa muito no aprendizado de idiomas. Por exemplo, eu sou fluente em português. Eu não faço esforço algum para me comunicar em português. Eu não sou fluente em inglês. Eu tenho alguma capacidade, eu entendo algumas coisas e relativamente bem, mas na hora de falar eu tenho dificuldade. Muitas pessoas que lidam com outros idiomas vão sentir isso. É mais difícil falar, você não é fluente. Os idiomas exigem fluência, a comunicação exige fluência. Dá para entender alguém que não é fluente em português, por exemplo? Você vai acompanhar ali vlogs e ver vídeos de pessoas que estão tentando falar português. Você consegue entender? Consegue, mas a comunicação é travada e você consegue perceber que a pessoa está fazendo certo esforço para comunicar aquilo. Parece que a mente e a boca não fluem, não se alinham perfeitamente. Fluência também me lembra do caminho de um rio, fluir. Um rio flui, certo? A água flui. Ela flui sempre de um meio para outro seguindo a gravidade. Fluência é fluxo. As coisas caminham, as coisas se dirigem de um espaço para outro. Fluência. As palavras fluem como um rio. Parece que não há esforço. Fluência. O rio flui seguindo a gravidade. Se há algum obstáculo, esse obstáculo simplesmente é contornado. Esse é o conceito de fluência. Quando você é fluente em alguma atividade, você não se deixa afetar por possíveis obstáculos. Mesmo que você não esteja antecipando que alguma coisa vai acontecer, um imprevisto, uma situação complicada, uma perda, uma ausência, mesmo que você não esteja antecipando que isso vai acontecer, quando vem o obstáculo, por causa da fluência, você simplesmente o contorna. A ausência de uma pessoa, a ausência de um determinado instrumento, a ausência de uma determinada parte da programação, nada te abala. Você contorna e segue em frente. Fluência é muito superior à força, no caso de uma liderança. Porque a liderança forte, ela tenta simplesmente quebrar o obstáculo. E às vezes quebrar um obstáculo toma tempo. E tempo é precioso. Mas quando você é fluente, contornar o obstáculo é mais fácil. Você precisa focar em fluência mais do que em energia, mais do que em força. E como você se torna fluente? Pelo exercício. O único jeito de você ser fluente numa linguagem é exercitando aquela linguagem. Muitas pessoas na igreja têm situações muito semelhantes e vão encontrar dificuldade em determinadas atividades quando são acionadas. Pessoa que não fala com frequência, não ocupa um púlpito com frequência, não prega com frequência, não dirige com frequência. Na hora que ela é desafiada a isso, na hora em que surge uma necessidade ou uma oportunidade, ela trava e as coisas parecem que não fluem, porque não houve exercício. Isso fica muito claro para mim quando eu lembro de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, que eu mencionei no vídeo passado, mas um trecho específico dele, que fala de exercitar-se pessoalmente na piedade. Essa é a tradução da Revista Atualizada, que é a tradução que está mais fresca na minha memória, que é a maneira como eu fui evangelizado. Eu aprendi com a RA, então na minha memória a RA sempre é acionada. Na NVT você vai ter, que foi a tradução que eu usei, você vai ter uma boa tradução disso, mas lá para mim,
sempre fica: exercita-te pessoalmente na piedade. Para tocar violão, eu precisei fazer muitos exercícios até que a maneira como eu toco fosse identificada como uma maneira fluente. No começo, a gente esbarra em mudar de acorde para o outro. Eu não sei você que toca, talvez você também acompanhando, você tenha tido dificuldade diferente. Mas a minha dificuldade era trocar de um acorde para outro. Eu estava fazendo um sol, queria mudar para um dó. E aí os dedos não iam para a posição correta e mascava a corda. Como foi que eu aprendi a fazer os acordes rápido e trocar? Eu exercitei a troca de acorde. De sol para dó, de dó para ré, de ré para... E nesse exercício progressivo, eu fui exercitando a minha memória muscular até que meus dedos fossem fluentes na linguagem dos acordes. Se você quer ser fluente em algo, você precisa se exercitar pessoalmente naquilo. Você precisa treinar. A gente não entende que as atividades que a gente faz na igreja precisam de exercício. A gente sempre vai pela via do orgânico. Não, tem que ser orgânico, a igreja tem que fluir organicamente. Ou então, pela via da programação. Não, a gente tem que programar cada um dos momentos. Se você é espontâneo demais, às vezes as coisas parecem meio soltas. Se você é orgânico demais, você vai ter vazios no momento do culto que podem ser incômodos. Claro, alguns cultos, algumas congregações, algumas reuniões têm justamente esse propósito. É orgânico mesmo e o silêncio faz parte da nossa maneira de viver. Mas quando uma pessoa te visita e entra nesse ambiente orgânico demais, ela tem uma expectativa a respeito do culto que talvez não seja atingida. Ela pode estranhar. Nossa, esse pessoal é monástico demais, esse pessoal é místico demais, eles ficam muito tempo nesse silêncio incômodo. Isso pode acontecer. Ajuntamentos muito orgânicos têm essa dificuldade. Agora, se você é engessado demais e preso demais ao roteiro, tudo bem, vai dar uma sensação de organização e cada coisa vai acontecer no seu tempo até que o roteiro falhe. Porque a gente não tem controle sobre tudo. Primeiro, imprevistos acontecem. Segundo, pessoas faltam. Terceiro, às vezes o momento pode mudar. E o Espírito Santo dirige o culto na igreja. Claro, ele vai fazer isso por meio de homens e de mulheres, e o Espírito está sujeito ao profeta. Nada disso está errado. Porém, em alguns momentos as coisas mudam. O culto bíblico que 1 Coríntios vai descrever, ele é um culto que tem uma boa dose de organicidade. Existe uma organização, as pessoas se respeitam, uma fala após a outra, cada uma traz uma porção, mas não é feito dentro de um roteiro. O culto de 1 Coríntios é orgânico e fluido demais para as nossas congregações. A gente não suportaria um culto tão orgânico. E olha que eu estou falando de dentro de uma comunidade cujos cultos são profundamente orgânicos, seja no Encontro Caia, seja nos cultos da Igreja no Guará. A gente é bastante orgânico, bastante freestyle, digamos assim. Músicas são pedidas na hora, as pessoas têm os seus momentos de compartilhar e de falar mesmo no culto. A gente não é tão estrito assim a programação. Algumas igrejas são ainda muito mais estritas. Eu lembro de cronogramas de evento que eu participei e ajudei a organizar. Quanto maior o número de pessoas e quanto maior o número de convidados, mais necessária se torna essa organização para que as pessoas não se sintam deslocadas no momento do culto. E você precisa atentar para isso. Agora, como que você faz para organizar essas duas realidades que são aparentemente tão conflitantes, né? Orgânico demais e freestyle e muito espontâneo, que é o que a Bíblia descreve como o culto deve ser, ou engessado e roteirizado e preparado, que é como a gente percebe que hoje é a expectativa das pessoas a respeito de um culto cristão, a respeito de um encontro cristão. Você resolve essas duas coisas através da fluidez. Quando você é fluido o bastante na direção de algo, quando cada um dos participantes do culto é fluido, é fluente em algo, possíveis percalços, possíveis obstáculos da programação não vão te travar. E se houver espaço para organicidade, ou quando for o momento da organicidade, tudo vai estar
dançando tranquilo, você não gela. Essa é uma coisa muito importante. O guerreiro de fé não gela. Quem conhecer esse ditado, essa frase, souber de onde é, escreve aqui nos comentários e vou me identificar muito com você. Quando você é colocado diante de uma situação e você é fluente, você não se preocupa. Você contorna as coisas com calma e não parece atrapalhado. Fluência é uma coisa fundamental para dirigentes, líderes, ministros de louvor, pessoas que cuidam dos avisos, por exemplo, e para pregadores. Fluência é você ser capaz de se mover de maneira calma de um passo a outro, seja dentro de uma programação, seja num momento orgânico. Fluência é essa presença de espírito, de que tudo tá bem e tá tudo certo. E mesmo quando alguma coisa sai da programação, você entende que as coisas acontecem e você não trava. O segredo da fluência é o exercício. O segredo da fluência é o exercício. Exercita-te pessoalmente na piedade. Qual posição você ocupa dentro da liturgia da sua igreja? Você é dirigente de abertura, você é ministro de louvor, você é um pregador, você é, sei lá, alguém que dá aviso, ou você é alguém que está coordenando um determinado momento. O que é que você faz? Qualquer que seja a atividade que você exerce, ela vai ser muito melhor exercida com fluência do que com rigidez na organização ou com espontaneidade excessiva. A espontaneidade no roteiro é a fluência. Tudo acontece de maneira fluida. O exercício pessoal é fundamental. E você me diz assim, como é que eu vou exercitar a minha função se eu não estou em culto o tempo todo? Bom, você pode exercitar sozinho. Uma coisa que me tornou um pregador melhor, não me considero um pregador completo, mas eu entendo que eu sou uma pessoa mais fluente em pregação do que eu fui no passado. Como que isso aconteceu? Eu me exercitei sozinho. Diversas vezes eu preguei para mim mesmo. E a maior parte das mensagens que eu vou dar, eu tento em algum momento pregar essa mensagem completa sozinho. Não é brincadeira, é verdade. Já aconteceu de eu ter que me preparar para um evento que eu ia lidar com muitas pessoas e que a possibilidade de eu ficar nervoso era muito grande, eu treinei na frente de um espelho. Já aconteceu de eu fazer ministrações inteiras aqui, dentro do escritório. Já aconteceu de eu fazer ministrações olhando para a câmera, eu gravei essas ministrações e depois eu fui olhar quais eram os defeitos que eu estava cometendo. E eu percebi que certas conexões que eu estava fazendo não estavam fluentes. Então eu removi esses obstáculos para que lá na hora eu não me atrapalhasse. Como é que você treina como ministro de louvor? Você precisa exercitar pessoalmente cada música. Você precisa cantar cada música sozinho. A gente acha que as experiências que a gente vai ter ali no momento do culto são experiências que a gente só pode ter lá. Mas, sabe, muito do que acontece lá é manifestação de uma realidade que você já viveu quando estava só. E as pessoas hoje têm falado muito do secreto. E, cara, o secreto é um lugar de exercício também. É um lugar de você, em comunhão com Deus, exercitar-se pessoalmente naquilo que você vai exercer publicamente. Por que você não pode pregar para você? Ou por que você não pode pregar para um público invisível no momento em que você estiver fazendo o seu devocional? Por que o seu devocional é só receber? O seu devocional pode ser um treino de dispensação também, pode ser um treino de ministração também. Por que você não pega o seu violão e canta como se estivesse cantando para a congregação na hora que você está fazendo o seu devocional? Cara, isso vai te exigir algum espaço de individualidade, algum momento em que você esteja sozinho, talvez. Busque isso. Você quer ser fluente? Você quer fazer diferença na vida das pessoas quando você está ministrando? Você quer fazer uma ministração de qualquer espécie, seja falando, seja ensinando, seja cantando? Faça sozinho. Não espere o momento do culto para você
tentar as coisas. Não, tente só, treine só, aprenda só. Eu tenho um amigo, camisa 5 aqui da nossa seleção, que ele fala que treino é treino, jogo é jogo, né? Essa é uma frase futebolística aqui do nosso querido. E eu sei que é uma frase aparentemente sem sentido e tola, mas ela faz muito sentido pra mim. Treino é treino. Qual que é o lugar de você experimentar as coisas? O treino. Onde é que você exercita suas faculdades? No treino. Onde é que você treina fundamentos? Ora, no treino. Na hora do jogo, você já está treinado. Cristãos não entendem que a fluência é importante, ou porque são muito presos à ideia do roteiro, ou porque querem ser espontâneos demais. Cara, para as coisas funcionar, para ambas as coisas funcionarem, você precisa de fluência. Então exercita-te pessoalmente na piedade, a fim de ser fluente naquilo que você faz. Eu falei muito disso num curso que eu dei ano passado, numa mentoria que eu dei ano passado, chamado Liturgia Viva. E eu tenho uma vontade muito grande de ressuscitar esse rolê. Vamos ver se isso dá certo. Eu falei muito sobre como produzir culto e quais os propósitos do culto cristão. E aí entrou muita coisa, assim, desde a organização do espaço até a organização do tempo, todas essas coisas. Eu falei sobre o culto tendo espaço-tempo, partindo de um pressuposto do Francis Schaeffer, né, do conceito do espaço-tempo que o Francis Schaeffer apresenta. Sou fãzão do Schaeffer, mora aqui no ventrículo esquerdo, aqui, né, no coração. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Inscreva-se aqui e deixe o seu gostei, faça um comentário. Você pode também me seguir no Instagram. O arroba tá aparecendo aqui na sua tela. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!